Amém. Glória a Deus. Queria chamar agora a obreira Cláudia Menino, minha esposa, que hoje vai nos abençoar com a palavra do Senhor. Se benção. Bom dia, irmãos. Mais uma vez é um privilégio e uma honra vir ministrar aos irmãos nesta manhã. E eu já tinha preparado para dizer, bem, o pastor está fora, e então deu uma possibilidade de vir ministrar. Qual é o meu espanto? Que hoje chega aqui, o pastor Arlindo está aqui na frente. Então, irmãos, vocês orem por mim. Vocês fiquem a interceder, porque se eu já estava com tremeliques, então agora a responsabilidade ainda subiu mais. Amém, mas glória a Deus por isso e por nós termos esse privilégio e realmente é muito bom poder ministrar a palavra e poder passar para vocês aquilo que o Senhor falou comigo, porque o Senhor fala primeiramente sempre ao nosso coração. Eu queria te pedir nesta hora que tu fechasses os teus olhos e pudesses orar ao Senhor e pedir, olha Deus, vem falar comigo nesta manhã, Senhor. Quero ser alimentado pela Tua Palavra, Senhor. Eu quero ser ministrado pelo Teu Espírito Santo. Que a voz do Teu Espírito Santo venha ecoar, Senhor, dentro do meu ser, Senhor, de tal forma, Senhor, a trazer aquilo que eu necessito ouvir nesta manhã, Senhor, mediante as circunstâncias da minha vida, mediante aquilo que eu estou a passar, mediante aquilo que eu sou. Peço-te, Pai, em nome de Jesus, nesta hora, Senhor, que eu possa ser um canal livre e desimpedido da Tua presença, Senhor. Venho-te pedir, ó Pai, que não venha a ser uma única palavra da minha boca, que não seja com a direção do Teu Espírito, Senhor. Cada palavra possa ser com a direção do Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, que eu possa diminuir, Senhor, possas ser Tu a crescer, Senhor. E que nos possas realmente, Senhor, alimentar nesta manhã e fazer algo novo. Em nome de Jesus. Amém. Então, o tema da nossa palavra nesta manhã é ouvir a voz inconfundível de Deus. E este tema porquê, irmãos? Porque hoje em dia a informação diária que nós temos, que seja através dos canais televisivos, seja através das redes sociais ou de outras plataformas digitais, ou até mesmo através das pessoas que nos rodeiam, é tão grande, mas tão grande, que nos leva a ter uma série de pensamentos diários por dia. É como nós tivéssemos na nossa mente uma série de discos rígidos que ficassem lá armazenados toda uma série de informação. Informação essa que muitas das vezes são como vozes que vêm à nossa mente e que afetam as nossas decisões diariamente. E eu vou-te dar o exemplo disso, por exemplo, um anúncio publicitário, não é? Quantas vezes tu és levado a comprar um determinado produto por causa do anúncio que tu viste? E depois que se calhar até acabas por chegar a casa, compras e vais verificar e aquilo não tem nada a ver com aquilo que foi passado, certo? Estamos a falar de coisas simples, decisões simples que nós temos no nosso cotidiano, no nosso dia-a-dia, mas depois também há aquelas decisões que são importantes para a nossa vida nas mais diversas áreas. E é bom e é importante nós sabermos reconhecer essas vozes, muitas das vezes afastarmos-nos delas, fazer uma triagem para que possamos ouvir apenas a voz inconfundível de Deus. E eu ia pedir aos irmãos que colocassem Ezequiel 43:2, por favor. E eis que do caminho do Oriente vinha a glória de Deus de Israel, e a sua voz era como um ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Sabem, irmãos, eu quando penso na voz do Senhor como a voz de muitas águas, eu imagino no meio de um oceano em que nós não conseguimos ouvir o barulho da cidade, nem os barulhos que estão à volta, e apenas conseguimos ouvir o barulho do mar, a quietude do barulho do mar. Ou quando nós pensamos numa cascata que jorra toda aquela água tão forte, com tanto vigor, não é? E sem cessar. Ou então mesmo
O som da chuva quando nós estamos na nossa casa e vem aquela chuva forte que consegue eliminar todos os outros sons à volta e nós conseguimos apenas ouvir aquele som. É assim que eu imagino que seja a voz do Senhor. Então, não é novidade para nós, para nenhum de nós, que para nós sabermos ouvir e reconhecermos a voz de Deus, nós só conseguimos por intermédio de duas formas para sabermos se é a voz de Deus ou não, através da palavra e através da oração. Eu vou pedir aos irmãos que coloquem 2 Timóteo 3, do versículo 16 a 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a sua obra. Portanto, irmãos, a Bíblia, nós sabemos que é a referência para saber se estamos a ouvir a voz de Deus ou não. Uma mensagem, seja de que canal venha, seja de que forma que vier, ela nunca vai poder contradizer os princípios da Bíblia ou criar qualquer outro tipo de ensinamento. Se assim o for, é porque não é a voz de Deus. E o outro canal é por intermédio da oração. Jeremias 33:3. Podem colocar, por favor. Invoca-me e te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ou seja, ter um relacionamento diário com Deus. Aliás, ainda no domingo passado a pastora falou-nos sobre isso. Nós termos um diálogo com Deus. Orar é conversar com Deus, é desenvolver um diálogo. É nós conversarmos, não é um monólogo, é nós falarmos com Ele diariamente, como diz aqui, clama a mim, mas depois também ficar em silêncio e responder-te-ei e ficarmos a ouvir a voz de Deus. Sabes, ouvir a voz de Deus é ouvir aquela voz que não traz confusão, é ouvir aquela voz que não traz angústia, é ouvir aquela voz que muitas das vezes não nos vai dizer aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas é a voz que te vai levar na direção certa, ainda que por vezes não seja pelo caminho mais rápido ou mais fácil de percorrer. E eu quero-te colocar uma questão nesta manhã. Tu queres ir mais rápido ou mais longe? Eu vou-te dar um exemplo que aconteceu connosco enquanto família recentemente. Nós temos um sonho enquanto família que gostaríamos de realizar. E há pouco tempo surgiu a oportunidade, ou reuniram-se todas as condições para que pudéssemos concretizar esse sonho. Mas antes de o fazer, fomos pedir direção a Deus. E sabes, nesse período em que estivemos em oração para tomar uma decisão, porque tínhamos que tomar uma decisão se avançávamos ou não, o Senhor deu-me 2 sonhos em 2 dias específicos, um quase a seguir ao outro. E no sonho que eu tive, o Senhor falou comigo claramente que não era para fazer. Sabes, o sonho estava relacionado com bolor, e nada que venha do bolor é uma coisa boa, creio eu. E olha que estou-me a ouvir, porque não era isso que eu queria ouvir, não é? Eu queria muito, mesmo. Mas não foi essa a direção que Deus me deu. Mas ainda assim, como Deus não é Deus de confusão, e o Miguel também estava em oração, eu, sem lhe contar dos meus sonhos, fui perguntar-lhe: então, o que é que o Senhor falou contigo? O que é que Ele te disse? E Ele diz-me: não sinto paz, o Senhor está a dizer que não é para fazer. Por isso eu pergunto-te mais uma vez: tu queres ir mais rápido ou queres ir mais longe? Sabes, foi difícil porque, entretanto, tivemos que falar com a Matilde e ela já estava toda empolgada com a ideia, e tive que chegar até ela e dizer: olha, já não vamos avançar. E ela: então, mas não vai dar em nada? Deus não vai realizar o nosso sonho? Eu: Matilde, a mãe não está a dizer que o Senhor não vai realizar o nosso sonho. O que eu te posso dizer é que o Senhor nos disse que neste momento não era a hora para o fazer. Deus pode achar que não é a altura certa, como Ele pode até achar que não é o melhor para nós, e nós temos que ser gratos porque Ele falou connosco. Por isso não interessa ir mais rápido, interessa ir mais longe, sabes?
Deus quer te levar em direção às bênçãos para a tua vida, além das tuas expectativas, além das tuas capacidades, rumo ao teu propósito. E Deus quer te levar por um caminho que conduz à eternidade. Um caminho em que tu um dia vais poder chegar até ao céu e ao ouvires do Senhor: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Por isso não importa a rapidez, importa é a forma como nós vamos o percorrer. Então, nesta manhã nós vamos falar dessas vozes que vêm muitas das vezes até nós e dar alguns exemplos na palavra de Deus de homens que deram ouvidos a essas vozes e outros homens que deram ouvidos à voz de Deus e aplicá-las na nossa vida. Amém? Há vários tipos de vozes, muitas mesmo, e se calhar à medida que eu vou ministrando a palavra do Senhor, o Senhor até pode te revelar outras vozes, mas nesta manhã o Senhor ministrou o meu coração para dar relevância a 3 especificamente. E a primeira voz que eu te quero falar é a voz da opinião. Então, eu tomei como base aqui para a voz da opinião a vida de Jó. Nós sabemos que através da vida de Jó, na vida de Jó, que Deus permitisse que o diabo tentasse Jó para testar a sua fidelidade. E Jó ficou muito doente, como podemos dizer nos dias de hoje, às portas da morte. Ele perdeu todos os bens que tinha, ele perdeu os seus filhos, ficou mesmo num estado muito deplorável. E nós vimos, não é preciso os irmãos projetarem, mas apenas para vos dar referência, em Jó, no capítulo 2, nós vimos que ele recebe a visita de 3 amigos. 3 amigos que vieram inclusivamente de longe, porque souberam o estado dele, não é? E que o vieram visitar. Então, a partir do versículo do capítulo 3, eu queria pedir aos irmãos que projetassem 3, 1 até ao 3, que nós vamos ler. Depois disto, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: próximo. Pereço ao dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Ou seja, Jó, ele estava num estado em que até mesmo amaldiçoou o seu nascimento. Sabes, mas o que eu te quero trazer nesta manhã é que o que aconteceu não foi mais nem menos do que Jó, ao receber os seus amigos em casa, começou, e vocês vão conhecer o termo da palavra, a desabafar com os seus amigos, a expor aquilo que tinha e aquilo que estava a sentir. E muitas das vezes nós fazemos isso também, certo? Nós desabafamos, nós colocamos cá para fora. O problema é quando colocamos cá para fora, quando não é com a pessoa certa. Por isso é bom a gente às vezes afastar-se e saber reconhecer. Atenção, irmãos, eu não estou a dizer que nós não temos que procurar a ajuda dos nossos amigos, amém? O que eu estou a tentar dizer é que nós temos que reconhecer aquilo que é a voz de Deus para a direção da tua vida e aquilo que não é a voz de Deus, aquilo que não é a direção de Deus. E isto porquê? Porque Jó começa a desabafar com os seus amigos e nós vimos que, ao longo dos capítulos que vêm a seguir, que vem uma série de discussões em questão ao sofrimento de Jó, o porquê de todo aquele sofrimento e o porquê de ele estar a passar por tudo aquilo e os amigos a opinarem, não é? A darem a sua opinião na vida de Jó e o que é que tinha acontecido e o que é que não tinha acontecido. Não é nada que não aconteça hoje em dia, não é, irmãos? Aquelas opiniões que tu pedes e às vezes aquelas opiniões que não te pedem, mas que te dão na mesma, certo? Então o que nós vimos ao longo deste texto é que os amigos começam então a tentar perceber todo esse sofrimento e só encontram uma explicação para o sofrimento de Jó: o pecado. Jó tinha pecado e estava a sofrer as consequências do seu pecado. E eu ia pedir que os irmãos colocassem Jó 4, os versículos 7 e 8, para nós confirmarmos. Aqui um dos versículos onde está isto
Lembra-te agora, qual o inocente que jamais pereceu? Onde foram os sinceros destruídos? Segundo o que eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam o mesmo. Não é? Eles concluíram que Jó tinha pecado. Jó podia-se deixar de levar por aquilo que os amigos disseram. Para além de serem seus amigos, a realidade é que Jó não sabia porque é que estava a passar por aquilo, porque é que estava a sofrer tanto. Mas uma coisa era certa, Jó sabia que não tinha pecado. Sabes? Jó sabia que não tinha pecado. E tu nunca podes colocar em causa aquilo que tu és, se tu sabes que estás a agir conforme os princípios de Deus. Jó sabia que não tinha pecado e por saber que não estava a pecar, ele tenta começar a argumentar com os amigos, a tentar explicar que eles estavam enganados. Podem projetar Jó 13, de 1 ao 4, por favor. Estamos assim a saltar muito, irmãos, porque os capítulos seguintes é uma série de discussões, está bem, sobre o sofrimento de Jó e os amigos a darem opinião e a opinarem. Jó 13. Eis que tudo isso viram os meus olhos e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu o sei, não vos sou inferior. Mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vocês, porém, besuntais a verdade com mentiras. Vós todos sois médicos que não valem nada. Parecem assim palavras mais fortes, mas o que o Jó estava a fazer, ele estava a comparar os seus amigos com médicos que não sabiam o que estavam a dizer. Ou seja, como eles fossem oftalmologistas a tentarem fazer uma cirurgia ao coração. Muitas das ideias que os amigos tinham sobre Deus eram verdadeiras, mas não se aplicavam à vida de Jó. Eles estavam corretos ao declarar que Deus era justo, eles estavam certos ao declarar que Deus pune o pecado, mas estavam completamente errados ao presumir que o sofrimento de Jó era uma punição pelo seu pecado. Eles tomaram um princípio correto e aplicaram da forma errada, ignorando a singularidade de cada um e as circunstâncias de cada um. Sabes, um dos problemas da opinião é que nós podemos às vezes ter circunstâncias muito idênticas, não é? Nas nossas vidas. Mas às vezes aquilo que pode ser uma resolução para a minha circunstância, para a tua pode não ser, mesmo sendo idêntica, e ser para maldição. Por isso é importante nós ouvirmos e reconhecermos a voz de Deus e estarmos atentos à voz da opinião. É verdadeiramente importante nós fazermos isso nas nossas vidas, irmãos. Mesmo. Nós vimos aqui claramente, e estamos aqui a falar, irmãos, de pessoas que eram amigas de Jó. Mas ainda assim eles estavam enganados. E então, uma das coisas que acontece a seguir à voz da opinião, e quando tu tentas de alguma forma expressar e dizer que não é isso que está a acontecer ou não é isso que se está a passar, até mesmo que tenha que ser dentro da tua mente, vem logo de seguida a voz da acusação. Podem colocar Jó 18, de 1 ao 3, por favor. Então respondeu Bildad o suíta e disse: Até quando poreis fim às palavras e considerais bem então o que falamos? Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. Sabem, os amigos de Jó achavam que Jó estava-se a vangloriar, mas ele não estava a vangloriar-se, ele estava a sofrer, mas ele sabia que não tinha pecado. Nós temos de ficar atentos à voz de Deus e não deixar que venham dúvidas na nossa mente e no nosso coração de quem nós somos em Deus.
Eu não sei quais são a condição em que tu estás nesta manhã, mas eu quero te dizer, se tu estás a agir, seja em que área for da tua vida, se tu estás a agir conforme os princípios de Deus e sabes que a motivação do teu coração está correta, não permitas que venham outras vozes aplicar-te condenação. Não permitas. Sabes? Não deixes que as vozes da condenação venham abafar aquilo que tu és em Deus e aquilo que Deus pensa de ti, ainda que essas acusações possam vir com respaldo bíblico. Aqui, irmãos, nós estamos a falar de amigos. Estamos aqui a falar de pessoas que estavam erradas, mas mesmo assim eles gostavam de Jó. Além de terem vindo de longe, o texto fala-nos que eles choraram, eles rasgaram as vestes quando viram Jó naquela condição. Não é? E aquelas situações em que tu desabafas com pessoas que nem tão pouco podes considerar de amigos e que falas na mesma. As vezes que nós fazemos isso. Como eu vos disse, a palavra antes de falar qualquer um de nós fala sempre connosco, não é? Quantas vezes nós estamos a passar por uma determinada situação e passa uma pessoa na tua frente e tu estás a precisar tanto, chega aquela... Já deitaste tudo cá para fora e não era com a pessoa certa que o devias fazer. Quantas vezes nós fazemos isso? Não é? Muitas vezes nós fazemos isso. Sabes? Há questões na tua vida e na minha que tem que ser só nós e Deus. Há questões na minha e na tua vida que tem que ser só nós, Deus e dentro da tua casa. Sabes, há questões na minha vida e na vida da minha família em que somos só apenas nós e Deus. E se tivermos que pedir direção a alguém, vamos pedir a direção ao pastor Arlindo. E eu não estou a dizer isso por o pastor Arlindo estar aqui e estar-lhe a passar o lustro. Não é? É por reconhecer que ele é a autoridade espiritual sobre a minha vida e reconhecer que ele é uma pessoa idónea. Entendes? Normalmente quando vem a voz da opinião, a seguir vem a voz da acusação, mesmo que seja nas tuas costas, mas vem. E muitas palavras são lançadas sobre a tua vida. E nós temos de estar cuidadosos quanto a isso. Portanto, nós já falámos aqui de duas vozes. Qual foi a primeira? Recordam-se? A voz da opinião. E a segunda? A voz da... Amém. Espero que o Espírito Santo de Deus possa ministrar ao teu coração assim como está a ministrar ao meu. Amém. Mesmo que seja uma palavra simples. E agora quero-te falar de outra voz. E é uma voz muito perigosa. Olha, é uma voz que eu individualmente tenho de disciplinar e ter cuidado. Que é a voz do medo. Isso é um lugar muito escuro, sabes? E eu quando pensei... falar sobre a voz do medo, quando o Senhor ministrou o meu coração para falar sobre a voz do medo, veio logo no meu coração falar de Elias. Nós vimos que, nós muitas das vezes vimos e ouvimos tanta coisa, não é? Através de notícias, através de palavras que nos dizem, às vezes através até mesmo do nosso subconsciente, por sermos alimentados de tantas formas e de tantas vias, que vem em nós o medo, o receio do perigo, sabes? Só que essa voz é muito perigosa porque leva-te para um lugar muito escuro e é perigosa porque bloqueia-te. E então, nós vimos no texto, no livro de Elias, que Elias foi muito usado para restaurar a fé de Israel. Mas ainda assim Elias não era nenhum super-herói. Ele estava sujeito às mesmas fragilidades que nós. Inclusivamente em Tiago, no capítulo 5:17, não é preciso os irmãos projetarem, diz lá que ele era humano como nós. Então o que é que nós vimos? Nós vimos no livro de Reis
que houve uma marcante vitória sobre o Monte Carmelo, sobre 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Azará. E mesmo depois de Elias ter experimentado esta vitória, mesmo de Elias estar com Deus, assim como eu e tu estamos, recebeu uma vozinha, que foi a vozinha de Jezabel. Podem colocar 1 Reis 19:2, por favor? Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e dizer-lhe: assim façam os deuses a outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como tu fiz, como a um deles. Estava a ler a minha versão, ali é um bocadinho diferente. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: assim me façam os deuses e eu, entretanto, se de certo amanhã, estas horas, não puser a tua vida como a um deles. Sabes, o profeta tinha altos e baixos como eu e tu temos. Ainda que ele tivesse tido sucesso anteriormente e tivesse tido experiência com Deus, ele deixou-se levar pela voz do medo, e essa voz do medo bloqueia. O que eu te quero dizer nesta manhã é que, independentemente de nós caminharmos com Deus e sermos pessoas que servimos a Deus, não estamos de forma alguma imunes a sermos pressionados por essa voz do medo. Isso também acontece connosco. Nós temos altos e baixos. Deus muitas das vezes dá-te uma vitória sobre uma determinada situação, e é engraçado que muitas das vezes, eu falo pela minha vida pessoal, está bem? Por aquilo que eu tenho experimentado, parece que a voz do medo ela vem sempre a seguir a uma vitória. Parece que quando há uma grande vitória, quando Deus faz uma grande manifestação, quando Deus faz algo de grandioso, parece que logo de seguida vem a voz do medo, como te quisesse te condicionar de alguma forma. Compreendes o que eu estou a dizer nesta manhã? Amém? Irmãos, vocês vão interagindo comigo, senão eu, aqui com o pastor Arlindo à frente, vocês assim parados a olhar para mim, daqui a bocado cai para trás. Amém? Glória a Deus. Boa, Kelly, é isso mesmo. Glória a Deus. Mas o que eu te quero dizer é que aquela voz condicionou de tal forma que então ele, tomado pelo medo, fugiu para o deserto até ao Monte Sinai, e ali encontrou uma caverna e entrou. Não é? Caverna é lugar de escuridão, é lugar de umidade. E ali ele teve todos os sintomas de uma depressão, como cansaço extremo, como sentimentos de rejeição, a querer se isolar de tudo e de todos. Sabes aquele sentimento em que tu dizes assim: eu quero ficar na minha casa, eu não quero ver, eu não quero ouvir ninguém, quero pôr a cabeça debaixo dos cobertores e que não me digam nada. Sabes, esse sentimento já aconteceu contigo? Sabes? Esse sentimento em que tu não queres ouvir nada, precisas te isolar, precisas de sair do tumulto das vozes que estão à tua volta e de toda a confusão que muitas das vezes está à tua volta, e ires para um cantinho só. Foi o que aconteceu a Elias, não é? Mas ali, mesmo naquele lugar escuro, mesmo naquele lugar úmido, mórbido até, Deus permitiu que Elias se afastasse de todas as outras vozes e tivesse um momento para parar, para comer e para receber refrigério. Há alturas na nossa vida, irmãos, que nós temos que fazer isso. Nós temos que parar, nós temos que nos alimentar, porque também temos que nos alimentar, não excessivamente, não é? Mas temos que nos alimentar e receber o refrigério do Senhor. Nem sempre nós temos que estar no meio da confusão, irmãos. Aqui está a falar da caverna, mas há alturas na nossa vida em que tu tens de te afastar de tudo, fechares a porta do teu quarto, dobrares o teu joelho e ficares ali. Pedires ao Senhor que venha fortalecer-te. Sabes, eu acho que esta é uma das vozes mais perigosas, a voz do medo. Porque esta é uma voz que realmente bloqueia-te.
realmente me bloqueia, se nós não permitirmos. Mas nós vimos que Elias, ali naquela caverna escura, ele começa a clamar ao Senhor e ele ouve a sua voz graciosa. Eu quero te dizer nesta manhã, se tu te encontras numa condição de caverna, deixa-me dar-te uma boa notícia. Deus visita cavernas. Deus vai a essas cavernas escuras e visita-te quando tu começas a clamá-lo. Tu que estás a assistir através de casa, se estás na tua caverna e estás a ser alcançado por esta palavra, porque se calhar até podes estar numa altura na tua vida em que queres afastar de tudo e de todos e nem tão pouco sentes força para estar aqui conosco. Eu quero te dizer que o Senhor pode te visitar nesta hora e trazer refrigério à tua alma em nome de Jesus. Deus visita cavernas. Tu crês nisso? Não te deixes levar pela voz do medo, não te deixes intimidar pela voz do medo. Ela é tão perigosa para as nossas vidas. Mas ali naquele lugar, Elias exclama, tem aquele tempo, porque ele precisou efetivamente daquele tempo. Ele já estava bloqueado de tal forma que ele já não conseguia ouvir a voz de Deus. Que realmente ele teve mesmo que parar, irmãos. Se tu às vezes tiveres que parar, não receies isso. Para. Respeita. Até mesmo às vezes os sinais que o teu corpo te dá. Se tu precisas descansar, descansa. Mas não te deixes intimidar e deixa-te seguir pela voz do Senhor. Clama a Ele. Busca a Ele. Incessantemente. Não vais conseguir ouvir a voz de Deus assim como a pastora falou aqui no domingo, se te alimentares apenas ao domingo ou apenas no dia do grupo de vida, ou como o Sérgio aqui ministrou no louvor, durante o louvor. Tu vais ouvir a voz inconfundível de Deus quando desenvolves esse relacionamento com Ele e quando te alimentas da palavra. E aí mesmo que venha a voz do medo, e mesmo que tu tenhas que passar por esse lugar escuro ou por esse lugar sombrio, o Senhor vai te visitar. Irmãos, podem colocar 1 Reis 19, os versículos 11 e 12. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. E o Senhor também não estava no terremoto. A seguir. Depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Podem pôr o próximo, o 13, por favor. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se a entrar da caverna. Sabes, nós vimos aqui neste texto que Deus, Ele chamou a atenção de Elias de diversas formas. Podem pôr o versículo anterior, o 12. Diz aqui que vimos que Ele chamou a atenção de Elias de diversas formas, mas Deus não falou quando veio o terremoto, não falou quando veio o fogo, não é? Deus falou apenas quando isso tudo parou e veio a sua voz mansa. Sabes? Não fiques à espera de grandes manifestações para que Deus possa falar contigo. Não esperes por isso. A voz de Deus pode vir de uma forma suave. Sabes porquê? Porque neste momento Deus sabia o que é que Elias precisava. O que Elias precisava era parar
e aquietar o seu coração. E para ele aquietar o seu coração não era no meio de todo aquele movimento. Não, era numa brisa suave. Cuidado com o que ouves. Muitas das coisas que tu ouves é para te colocar medo e atrapalhar. Às vezes é preciso afastar-te de tudo, mas tudo mesmo. Parares, fechares os teus olhos, entrares no teu lugar secreto e ouvires a voz inconfundível de Deus. E ainda te digo mais. Às vezes é preciso nós nos afastarmos, não é? Das outras vozes para ouvir, embora façam parte da nossa vida, do nosso cotidiano, informações sociais, os nossos relacionamentos. Nós temos de desenvolver relacionamentos interpessoais nas mais diversas áreas da nossa vida. Mas às vezes é preciso nós nos afastarmos para conseguir ouvir apenas ali a voz de Deus. E ainda te digo mais, nesta manhã. Às vezes é preciso eliminarmos pessoas tóxicas na nossa vida. Ora por elas, mas afasta-te. Se elas te são tóxicas, elas não te vão fazer bem. Portanto, sai fora. Podes continuar a orar, a clamar pela vida dessas pessoas, mas elimina-as da tua vida o mais depressa possível. Não convivas com isso. Afasta-te. Sabe reconhecer. Como eu te disse nesta manhã, Deus visita cavernas e Ele vai nesse lugar sombrio, se for preciso, para te resgatar. Ele vai nesse sítio, se for preciso, para trazer refrigério à tua alma, se for preciso até ressuscitar aquilo que tenha que ser ressuscitado para que o propósito se cumpra sobre a tua e a minha vida. Amém. Mas afasta-te e para tudo. Porque às vezes é necessário fazê-lo. E também, sim, é necessário nós eliminarmos pessoas que são tóxicas, que não nos fazem bem. Se isso aconteceu uma vez, tu ainda podes pôr em causa, aconteceu 2, aconteceu 3. Então, se tu já reparaste que não te está a fazer bem, continuas. Por quê? Porquê? Se não está a acrescentar nada à tua vida, pelo contrário. Sabes, Deus é tão maravilhoso que além de ter proporcionado este encontro com Elias, Ele ainda lhe providenciou um amigo, Eliseu. Deus é tão bom, não é? Que além de ter falado com ele, Ele ainda colocou a pessoa certa no caminho dele. Quando tu começas a ouvir a voz inconfundível de Deus, tu vais saber reconhecer quem são as pessoas que são colocadas no teu caminho para te ajudar a caminhar. As pessoas que são colocadas no teu caminho para te abençoar. As pessoas são colocadas no teu caminho para interceder por ti. As pessoas são colocadas no teu caminho para te darem uma opinião, mas uma opinião que seja direcionada pelo Espírito Santo de Deus. É isso que o Senhor faz connosco. Sabes? O Senhor faz isso com as nossas vidas. Nós passamos por tanta coisa, irmãos. Tanta coisa. Eu digo-te mais, sabes? Eu tenho a certeza que há situações da nossa vida que nós passamos, provações, tribulações, problemas, seja o que for que nós possamos chamar, que nós passamos porque faz parte de uma aprendizagem para as nossas vidas, faz parte do propósito, faz parte de uma capacitação. Mas há outras situações que nós passamos na nossa vida que são totalmente evitáveis, que nós não precisávamos ter que passar por elas, mas passamos por elas porque ouvimos outras vozes e não procuramos ouvir a voz de Deus. Ou ainda mais, ouvimos a voz de Deus, mas quisemos fazer a nossa vontade. A voz de Deus, ela é inconfundível. Ela não traz confusão.
A pastora Eliana, a semana passada, falou-nos das vozes doces que vêm assim ao nosso ouvido e que nós temos de estar em alerta. Isto agora para quebrar um bocadinho o gelo, mas é só para vocês verem como nós muitas vezes somos levados no engano. Uma vez uma pessoa contou-me, andava à procura de trabalho. Andava à procura de trabalho e viu um anúncio publicitário para um emprego, para se candidatar a um emprego, que dizia: se tu és uma pessoa empreendedora, se és uma pessoa comunicativa, com uma grande capacidade de comunicação, se és uma pessoa empática, se és uma pessoa simpática, não é? Se tens ambição de atingir objetivos e procuras um trabalho que és tu que escolhes o horário, entre outras palavras, ou seja, sem um horário definido, não é? Com liberdade de horário. Este é o emprego certo para ti. Falava assim em valores assim bastante elevados, em termos salariais, não é? E a pessoa começa a olhar para aquilo que estava a pedir de experiências e de aptidões, não é? E a pessoa começa a olhar: eu tenho isto tudo, eu vou-me candidatar. Quando a pessoa recebe o contacto para a entrevista, irmãos, era para uma linha erótica. Eu estou-vos só a dar um exemplo que muitas das vezes, sem nós nos apercebermos, pelos nossos olhos, nós somos levados ao engano. É um exemplo simples. Mas aqui estamos a falar às vezes de decisões que condicionam a nossa vida. E às vezes para sempre. Sabes? Portanto, tenha atenção, mais uma vez, à voz da opinião, à voz da acusação e à voz do medo. Fiquem alerta. E se houver outras vozes, que o Espírito Santo de Deus possa começar a revelar quais são elas, porque o Espírito Santo de Deus, Ele sonda os nossos corações, sabe aquilo que nós necessitamos, sabe quais são as vozes que nós estamos a ouvir, de onde é que essas vozes estão a vir, e que Ele te possa revelar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Que é esse o objetivo, é que o Senhor nos alerte, para que nós possamos seguir na direção dEle. Agora eu quero-te falar de um outro homem, de um rapaz, porque nós falámos aqui ouvir a voz de Deus, ouvirmos a voz inconfundível de Deus, mas ouvir também a voz, no fim de nós ouvirmos a voz inconfundível de Deus, isso também muitas das vezes requer de nós uma ação, não é? Assim como eu expliquei, que tinha acontecido no nosso exemplo, em que o Senhor respondeu e pronto, e não respondeu aquilo que nós gostaríamos de ter ouvido, mas foi a direção de Deus para as nossas vidas, e eu creio, e tenho o meu coração em paz, e creio que o Miguel também, que é a vontade de Deus, não é? E Ele é que sabe o que é melhor. A nossa visão é muito rasa. Nós às vezes conseguimos avaliar as coisas aqui por um mês ou dois, não é? Mas não, Deus vê muito mais à frente. Há 2 anos atrás ninguém nos diria que nós iríamos passar por uma pandemia, por exemplo, não é? Ninguém diria que de um momento para o outro ia disputar uma guerra como disputou agora. Ou seja, Deus vê muito mais à frente, Ele sabe os tempos, Ele sabe o cronograma ali todo da nossa vida. E então nós ouvimos a voz de Deus, e eu quero-te falar de um rapaz que ouviu a voz de Deus, que foi Samuel, não é? Antes de mais, nós sabemos que Samuel era a resposta à oração de Ana, não é? Que clamou ao Senhor e fez um voto com ele. Ela tinha sido cerrada, era estéril, não podia ter filhos, mas ela fez um voto com o Senhor. Se o Senhor lhe realizasse esse sonho e desse-lhe a possibilidade dela conceber um filho, que ela entregaria ao Senhor para serviço lá no templo. Então, antes de mais, nós já sabíamos que Samuel era a resposta à oração de Ana. E nós vimos então que, a determinada altura, o sumo sacerdote Eli, ele já estava velho, e pela a ordem seriam os seus filhos que deveriam assumir o sacerdócio, não é? Mas a realidade é que os filhos de Eli, eles não tinham o mínimo interesse de servir a Deus,
e ainda tratavam as leis de Deus com desprezo. E como Eli, muito provavelmente, não só por serem seus filhos, não é? Eli não conseguiu chamá-los à atenção, chamá-los à razão daquilo que estava a acontecer, e dessa forma também Deus deixou de se conseguir comunicar com Eli da mesma forma que se comunicava, por exemplo, com Moisés, não é? Então, a realidade é que Deus sempre esteve atento ao voto de Ana, e Deus sempre esteve atento a Samuel. Só que Deus esperou a altura certa para falar com Samuel. Nós temos que entender que às vezes temos que esperar para ouvir a voz de Deus. A voz de Deus não vem às vezes assim no imediato, tipo, quer ouvir, carrega na tecla 1 e está lá a resposta, não. Às vezes há ali um período de tempo. O Senhor não nos dá, nem sempre o Senhor nos dá logo a resposta. Nós temos que saber aguardar, nós temos que saber esperar, não podemos querer tudo para ontem. Não é? Deixa estar que se for alguma situação na tua vida em que tu tenhas de tomar uma resolução imediata, como era o nosso caso, nós tínhamos de tomar uma decisão dentro de poucos dias, o Senhor vai te trazer resposta com certeza absoluta. Mas há outras situações que realmente levam o seu tempo, e não quero com isso dizer que Deus não está atento ao teu clamor, não quer isso dizer que Deus não está atento à tua vida, Deus que não está a ver aquilo que está a acontecer. Não, o Senhor está apenas à espera da altura certa para poder falar contigo. Então, nós vimos, por esse motivo, dele não conseguir falar com Eli, da mesma forma que falava com Moisés, por exemplo, e Eli, inclusivamente, já sabia que Deus iria chamar Samuel, porque está escrito na palavra de Deus que naquela altura a palavra de Deus era rara, não é? Não havia uma revelação generalizada. E Deus já tinha avisado Eli que a sua casa ia ser derrubada. Podem colocar 1 Samuel 3:1, por favor. Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. Não é? Então Deus estava à procura do coração puro e atento à sua voz. Daí a nós termos que ir aos pés do Senhor e também pedir diariamente perdão pelos nossos pecados e pedir ao Senhor que nos transforme, porque o pecado também nos afasta da voz de Deus. Nós deixamos de conseguir ouvir a voz de Deus, nós deixamos que as vozes comecem-se a confundir na nossa mente. Então é sempre bom nós colocarmos-nos diante de Deus, pedir perdão a Deus, tentar que a nossa vida esteja no altar do Senhor. Falhamos, sim, falhamos. Mas se o nosso arrependimento for genuíno, o Senhor também é fiel e justo para nos perdoar e tu consegues te aproximar dEle. Então nós vimos que Deus chamou Samuel. E Samuel ele estava habituado a obedecer. Então quando Deus o chamou, ele apressadamente levantou-se e foi ter com Eli e perguntar o que é que Eli queria, do que é que Eli precisava. Mas após 3 vezes, Eli percebeu claramente que era Deus que queria falar com Samuel. Então instruiu aquele pequeno rapaz, instruiu aquele menino, que se o Senhor o chamasse novamente, ele dissesse: fala, Senhor, que o teu servo está a escutar. Sabes, uma resposta tão simples. Fala, Senhor, o teu servo está a escutar. Tão simples, nada de extraordinário, apenas fala, Senhor, que o teu servo está a escutar. Naquele tempo de Samuel eram os profetas e os sacerdotes que eram mediadores entre o homem e Deus, mas hoje eu e tu temos o Espírito Santo de Deus que sonda os nossos corações, que vai onde mais ninguém consegue ir, e tu só tens que apenas dizer: Senhor, o teu servo está a escutar. Fala que o teu servo está a escutar. Tão bom. Sabes, quando Deus falou a Samuel, logo aqui nesta primeira vez, foi a primeira vez que Deus falou com Samuel aqui, ele teve uma
tarefa muito difícil de realizar, ou seja, ele teve um teste de obediência à palavra de Deus. Ele tinha que transmitir uma mensagem não muito agradável a Eli, mas tinha chegado a hora de Deus estabelecer Samuel como profeta para o seu povo. Tu já clamaste ao Senhor, já disseste: Senhor, fala que o teu servo ouve. E o Senhor falou contigo. Então chegou a hora de obedecer. Não fiques à espera que caia um raio do céu. Não fiques à espera que venha o profeta lá do outro, o pregador ou o ministro lá do outro lado do mundo e que venha: eis que te digo que o Senhor Deus manda-te dizer que... Não. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Deus quiser usar esses meios, Ele vai usar esses meios, mas tu tens o Espírito Santo de Deus que sonda o teu coração. Dá uma resposta simples. Dá apenas uma resposta simples. Fala, Senhor, o teu servo está a escutar. Diz-lhe apenas isso. E obedece à voz de Deus. Obedece à voz de Deus. Quero te dizer nesta manhã, tu oraste ao Senhor porque queres tirar um curso e o Senhor já te confirmou que é para avançar. Então não ouças as outras vozes que já não tens idade ou que não há as condições. Se foi o Senhor que te chamou para fazer isso, Ele vai abrir a porta e vai mudar as circunstâncias para que possa ser realizado. Estás à procura de um companheiro, de uma companheira para a tua vida? Clama ao Senhor e diz: fala, Senhor, que o teu servo está a escutar. Não deixes-te levar pelos teus olhos. Deixa que o Espírito Santo de Deus confirme ao teu coração se é a pessoa certa. E na altura certa, então avança. Estás num relacionamento e o Senhor revelou-te que é essa a pessoa para a tua vida, deu-te, instruiu-te para que realmente esse relacionamento fosse para ir para a frente. Então não desistas nas primeiras dificuldades. Sabes? Ouve a voz inconfundível de Deus. Ainda te digo mais. Queres pedir um empréstimo? Ser diligente, como dizem Provérbios, que nos alerta até mesmo para a nossa área financeira. Antes de pedires um empréstimo, ora ao Senhor. Vê se tens as condições, reúnes as condições. Pede-lhe direção para que não possas ficar refém dessa instituição. Ser diligente. E se o Senhor disser para avançar com esse empréstimo, avança. Agora, se não sentir espaço, não avances só porque essa é a tua vontade. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para a minha e para a tua vida. Em todas as áreas, sem exceção. Em todas as áreas, sem exceção. Nem sempre nós queremos fazer as coisas no nosso tempo e no nosso tempo nem sempre as coisas são à altura certa. Estás na condição que Deus chamou-te e tu disseste: Senhor, o teu servo está a escutar. E Ele chamou-te para tu aplicares o teu dom ou para exerceres aquilo que tu tens como chamado enquanto ministério da parte de Deus. Obedece. Diz-me: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não fiques à espera das condições perfeitas para o fazer. Não fiques à espera que o teu horário mude laboral para que o possas fazer. Deixa estar que se for propósito e vontade de Deus para a tua vida, o Senhor muda as circunstâncias, muda os horários para que tu possas realizar a obra dEle.
Em nome de Jesus. Quando ouvires a voz de Deus, assim como Samuel, obedece. Faz aquilo que o Senhor te manda fazer. E se Ele não te mandar fazer, não faças também. O importante não importa percorreres mais rápido nas decisões para a tua vida. Importa percorreres mais longe. É isso que eu te quero trazer nesta manhã. Foi isso que o Senhor ministrou ao meu coração nesta manhã. Não importa ir rápido. Não importa nós querermos fazer as coisas à nossa maneira. Não importa nós querermos ouvir as vozes à nossa volta. E deixarmos-nos ser confundidos de tal forma que deixamos de ouvir a voz de Deus. Não. Aprenda a saber fazer uma triagem na tua vida daquilo que é de Deus. Aquilo que é a voz de Deus e aquilo que não é a voz de Deus. Como eu te disse, a voz de Deus nunca traz confusão. A voz de Deus traz calma ao teu coração, traz segurança ao teu coração. Olha, até digo mais. Tudo aquilo que tu possas pensar em dizer ou fazer que não te traga paz, que tu sintas aquela, sabes, aquela angústia, aquele mal-estar, é porque não é de Deus. É essa a mensagem que eu te quero trazer nesta manhã. Ouve a voz inconfundível de Deus. Sabes? Afasta-te dessas vozes. A voz de Deus, ela pode vir de variadíssimas formas, irmãos. Eu apontei aqui algumas. Ela pode vir por um sonho, uma visão, um versículo que vem à tua mente, uma frase, uma palavra que tu ouves, um livro que tu lês, uma atitude de alguém, uma palavra num culto, num grupo de vida. Deus até pode utilizar uma pessoa que não conhece a Deus para te trazer resposta à tua vida. Até o teu animal de estimação pode trazer resposta de Deus à tua vida. Sabes? Pode ter uma atitude contigo. Eu estive doente e o meu animal de estimação teve uma atitude comigo enquanto que eu estive doente que mostrou claramente a fidelidade de Deus. E que o homem devia aprender essa fidelidade. Estar ali, ao lado, sempre alerta. O Miguel diz que ele é o meu escudeiro fiel. Sabes? Até a natureza pode falar. Até através da natureza Deus pode falar contigo. Vocês que podem colocar Salmos 29, dos versículos 3 a 9. Ouve a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Senhor, ouve a voz do Senhor sobre as águas. Troveja Deus da glória. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. E o Líbano e o Sirium como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. Mas a voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas, e do seu templo cada um fala da sua glória. O salmista aqui diz-nos que até a natureza fala connosco. Tu, quando olhas para o céu, não consegues ver a majestade de Deus. Agora, nesta altura da primavera, em que tu vês começa tudo a florir, mas antes de começar a florir passou ali por uma altura em que parecia que estava tudo morto, parecia que ali não ia nascer nada. E agora não, os campos já parecem mantos coloridos.
porque há ciclos na natureza como há na nossa vida. E o Senhor fala connosco através da natureza. Rega o teu relacionamento diariamente com Ele e não serás confundido. Vais seguir a voz, mas a voz que é a única que tem verdadeiro sentido e preponderância para a tua e para a minha vida. Vamos colocar de pé. Irmãos, podem projetar João 10, versículo 27. Os irmãos do louvor, se quiserem ir subindo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, afastarmos das outras vozes, ouvir a voz de Deus e segui-la. E agora, Mateus 7, versículo 24 e 25. Pois todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, ou seja, ouvirmos a voz de Deus e obedecer, certo? Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Próximo. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Amém. É isso que o Senhor nos diz nesta manhã. Importa ir mais rápido ou importa ir mais longe? Ouve a voz inconfundível de Deus. Enquanto que os irmãos vão ministrar um louvor para nós, eu quero te convidar nesta hora a fechares os teus olhos. Se o Senhor já falou contigo nesta manhã, e se tu já disseste, Senhor, o teu servo está a escutar e chegou a hora de obedecer, e se quiseres dar um passo em fé, vem até aqui à frente. Vem até aqui à frente e diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabes, se tu estás naquela altura de clamar ao Senhor, tens ouvido outras vozes ou até estás na caverna, se quiseres nesta hora, começa a clamar ao Senhor, afasta-te do teu lugar. Se quiseres estar mais à vontade, vai lá para trás, vai para os lados, isola-te se for preciso. Mas nesta hora começa a clamar ao nosso Deus. Começa a clamar ao único que te quer dar direção, àquele que leva-te pelo caminho eterno, àquele que sabe o que é melhor para a tua vida, àquele que não permite que sejas confundido, em nome de Jesus. Irmãos, ainda assim com os olhos fechados, apenas quero dizer algo. Se tu por acaso tens estado a ouvir tantas vozes, que neste momento queres orar, queres clamar e nem tão pouco estás a conseguir, porque parece que está a vir 1001 pensamentos à tua mente e que sentes distração, assim com todos, com os olhos fechados como estão, levanta apenas a tua mão para que alguém possa ir orar contigo. Amém. Coragem, minha alma, não temas, coração. Deus te conhece, Deus te conhece. Não temas, minha alma, confia.
falha, Ele não falha. É tempo de busca. Clama para que o Espírito Santo de Deus possa falar contigo nesta manhã em nome de Jesus. Deus te conhece, Deus te conhece. Não temas, minha alma, confia, porque Ele não falha, Ele não falha. Coragem, minha alma, não temas, coração. Deus te conhece, Deus te conhece. Não temas, minha alma, confia, porque Ele não falha, Ele não falha. Conheces todas as estrelas. O Senhor conhece-te E e nesta hora está-te a chamar pelo nome. o nome. Quão grandes são as promessas em mim, meu Deus não falhará. E agora que já clamaste ao Senhor, fica agora em silêncio e ouve a voz inconfundível do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Pediria a irmã Sandra, a pastora Eliane, a irmã Maria da Luz, acompanhe aqui as irmãs que estão aqui à frente. Glória a Deus. Aleluia. Quero orar por abençoar a sua vida nessa manhã. Creio que você ouviu a mensagem, você ouviu a palavra de Deus. Se houver mais alguém que queira vir à frente, está à vontade. Mas mesmo onde você estiver, em casa, onde você estiver, que a voz de Deus seja inconfundível para você nessa manhã. A ministração que nós ouvimos nessa manhã, Deus nos dá a ideia de como separar as vozes que nós ouvimos. E traz uma leitura correta da inconfundível voz de Deus. E a voz de Deus é assim mesmo, ela é através do Espírito Santo que nós temos a confirmação no nosso coração que Deus está a dizer para nós. E na ministração do louvor, ela pede para nossa alma, nossas emoções, as nossas decisões, ter coragem
E é algo tão forte que, se nós estamos ouvindo algo que nós entendemos que é de Deus, isso é porque é um privilégio muito grande. Que Deus ainda fala conosco. Deus ainda fala com você. Então não sei de que forma que Ele falou com você nessa manhã, mas se Ele falou, é simplesmente você trilhar um caminho de obediência naquilo que Ele disse. E com certeza você vai ver dias melhores na sua vida. Você vai ver coisas melhores acontecendo. No nome de Jesus. Então quero abençoar a sua vida. Se você estiver à vontade, feche seus olhos. Eu gosto de pedir, coloque a mão no seu coração. Se você também estiver à vontade para isso. Aleluia, glória a Deus. Pai, nós louvamos o Teu nome nessa manhã, em forma de agradecimento à voz do Senhor, através da Sua palavra nessa manhã, ministrada pela Sua serva, que foi canal de Deus para nós aqui. Eu oro, Deus, para que aqueles que têm entendimento nessa manhã, que ouviu a voz do Senhor, possa também ter a direção certa do Senhor nesta manhã, a partir de hoje, e possa experimentar a cada dia, Senhor, novas coisas, mudanças, coisas melhores, dias melhores, momentos melhores na vida, no nome de Jesus. Senhor, nós sabemos, Deus, que há muita coisa boa, há muita coisa grande, mas muitas das vezes essas coisas que nós vemos que são grandes, que são boas até, elas são muito pequenas diante daquilo que o Senhor quer para nós. Então nós oramos nesta manhã para que o Senhor nos dê a direção, para que possamos ouvir e entender a voz do Senhor, para entender aquilo que o Senhor tem de melhor para nós. É isso que nós queremos. Nós não queremos apenas o bom que nós olhamos, mas nós queremos o melhor do Senhor para nós. Então eu oro a isso, Senhor, para que o Senhor, naquilo que o Senhor diz para cada um, dê a direção certa, em nome de Jesus. Traz paz no coração, Senhor, no nome de Jesus. Traz paz na alma nesta hora, em nome de Jesus. Traga paz de espírito, em nome de Jesus, Senhor, para que possamos entender cada dia a sua voz, para que possamos cada dia, Senhor, ser direcionados pelo Senhor, pela sua voz, e podemos glorificar o seu nome, e podemos testemunhar: o Senhor fala comigo, eu ouço a voz do Senhor. É bom entender aquilo que o Senhor fala. Deus, muito obrigado pela tua voz falando conosco. Em nome de Jesus nós agradecemos por tudo que o Senhor disse para nós nessa manhã, no nome de Jesus, amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus, aleluia. Podeis assentar só por um minutinho. Antes de mais, muito bom dia. Muito bom dia a todos, graça e paz, muito bom ver vocês novamente. Pode deixar a luz acesa, por favor. Sim, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É porque tem algo para mostrar aqui para vocês, então por isso, desculpe. Aqui quem manda agora nas luzes é eles. Graças a Deus. Irmãos, nós, como os irmãos sabem, nós tivemos uma viagem, mas antes de falar da viagem, Deus abençoe a sua vida, Cláudia. Para quem não conhece a Cláudia é prata da casa. A Cláudia converteu aqui. E eu já posso até roubar os esboços dela. Graças a Deus, eu sinto muito à vontade de que os irmãos que vocês ouvem aqui a ministrar a palavra, né? A gente tem, graças a Deus, temos procurado ter esse cuidado também daquelas pessoas que nós convidamos e daqueles que pregam aqui, né, para que traga mesmo algo de Deus, e nós louvamos a Deus pela sua vida nessa manhã, por aquilo que Deus inspirou você a dizer para nós, amém? E dizer que nós somos uma igreja de oportunidades. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, com certeza há espaço aqui para você, há lugar aqui para você servir ao Senhor, amém? Glória a Deus. Então, voltando a dizer da viagem, nós tivemos 18 dias em terras moçambicanas, e a viagem toda durou 19, 20 mais ou menos. Eu cheguei essa noite, ainda tive um pequeno contratempo aqui quando cheguei,
E assim, a luta é até o fim. Estava programado para chegar uma hora, mas acabei chegando em casa mais tarde, tive um pneu estourado, e coisas assim de coisas boas, né? A gente dá graças a Deus por tudo, porque a pessoa que veio ajudar ali a socorrer, ei, que chatice, um pneu estourado. Não é chatice nada. Aqui numa rua dessa aqui, muito fácil de trabalhar, pior se fosse na autoestrada. Aqui está muito bom. Mas o senhor não está... Não estou nada preocupado com isso. Pneus compra depois outro. Né? Dá graça em tudo tem um propósito. Então, aí acabei chegando mais tarde e tinha falado com a minha esposa, olha, que amanhã acho que eu vou parar um pouquinho para descansar, porque eu realmente sou cansado. Mas depois é o seguinte, por causa do fuso horário, lá eu levantava muito cedo. Então, muito cedo eu acordei hoje novamente. E aí estou vendo toda a gente assim, arrumar para ir para a igreja e tudo mais. Sabe o que eu falei? Sabe uma coisa? A gente não aguenta, né? Aí eu falei assim, eu vou também. E ainda bem que eu vim. Eu não podia perder isso por nada aqui nessa manhã. Graças a Deus por isso. Eu fui com um outro missionário, o Pedro Lourenço foi comigo. E eu convidei ele para estar aqui no próximo domingo, para a gente dar aqui um pequeno testemunho daquilo que aconteceu, né? Na viagem foi muito bênção. É uma viagem muito intensa, como eu disse para vocês, e as distâncias nós percorremos em poucos dias de norte a sul, né, de uma ponta a outra, de Maputo até lá em cima na divisa do Malawi. E assim, não temos autoestrada igual nós temos aqui, né, e muitas outras condições. Então, são condições muito difíceis mesmo. Nós estivemos em lugares que nunca foi lá um missionário, nunca foi lá ninguém. Mas Deus já chegou lá, tem uma igreja lá. Não sabe como essa igreja chegou lá, mas tem igreja lá. E nós damos graças a Deus porque é MCI, né? Então Deus tem sido muito generoso conosco, né? Que através daquilo pouco que Ele coloca no vosso coração e de uma mensagem que Ele coloca também no nosso, a gente tem feito algumas coisas. Mas eu queria partilhar com vocês só um pouquinho da alegria dos irmãos. É um vídeo muito curto. E depois no domingo nós estaremos aqui falando, o Pedro também estará aqui falando também de algumas coisas, de algumas situações interessantes que aconteceram conosco. Então, domingo, venha, traga mais pessoas para poder ver o nosso testemunho aqui de Moçambique, tá bem? Mas eu vou deixar com vocês aqui só o pequeno vídeo, não sei se já está pronto aí. Amém? É só isso mesmo. É assim, eles estão cantando Deus seja louvado e Deus é bom. É só isso que eles estão cantando. E eles cantam isso aí, se for possível, meia hora, com essa intensidade, com esse barulho e assim por diante. Uma outra coisa interessante, que não sei se vocês perceberam no vídeo, que aquele espaço é feito de um tijolo especial que eles fazem, eles mesmos queimam. E essa igreja tem uma cobertura, não sei se vocês perceberam, uma cobertura com umas chapas de zinco. Viram? Pois esse é o prédio mais importante que tem nessa aldeia. Que o resto é tudo de palha, as casas são de palha. É mesmo um lugar para passar a noite mesmo, mas é muito interessante. E a aldeia quase todas já converteram. E eles, essa alegria toda. Esse dia aí não deu para ficar as pessoas todas. Então, nós entramos para dentro e depois eu tive que vir para fora para estar junto com os irmãos lá fora, porque era muita gente. Eu falei, não, eu não posso partilhar só com esse pouco de gente que está aqui, vamos lá para fora. A gente foi para debaixo de uma árvore lá, muito frondosa, que tinha na frente da igreja, e a gente partilhou ali um pouco da palavra de Deus. Essa aqui já era a terceira igreja que eu pregava no mesmo dia, e depois dessa ainda teve mais uma, e assim, a distância de poucos quilômetros, 20 mais ou menos quilômetros de cada uma, e aquilo é feito de moto, porque carro não dá. Tem uns trilhos para passar com as motos. Mas assim, foi muito bom. E assim, não fui eu que fui lá fazer missão, foi a nossa igreja que foi fazer missão. E não só a nossa igreja de Santarém, mas a Missão Cristã Internacional, porque é assim que nós cremos. Então, assim, não se sinta o pastor foi fazer missão, nós fomos fazer missão. Amém. Eu estava lá dando a cara
aquilo que é a nossa igreja, porque a igreja ficou aqui funcionando também da mesma forma. Então nós fizemos a missão. Amém? Sinta-se abençoado por você ter a oportunidade de enviar alguém para estar junto contigo, fazendo a missão, e creio também que de muitas contribuições, orações que os irmãos fizeram. Então nós somos gratos a Deus por isso. Vamos só agradecer a Deus por hoje, por este momento maravilhoso de culto que o Senhor nos deu nessa manhã. E domingo eu conto com você aqui. Amém? E nos grupos de vida, sim. Domingo é domingo de Páscoa, né? Mas durante na sexta-feira, sexta-feira nós teremos uma ceia global. E esta ceia vai estar, como nós vamos fazer essa ceia? Lá na sua casa mesmo. Você vai ter lá o pão, vai ter lá o vinho na sua casa. E às 17, é isso que eu vi o horário ali, gente? Me ajuda aí. 19, às 19 horas de Portugal, assim que é. Eu estou aqui com um fuso horário aqui, irmãos, ainda na cabeça. Então, às 19 horas de Portugal, você pode acompanhar através do YouTube da Missão Cristã Internacional, mas nós vamos colocar também o link na nossa página aqui, de todas as nossas páginas de Instagram, de tudo, e os líderes de grupo de vida vão enviar para você o link no seu WhatsApp, para ninguém perder. Deixe lá na sua casa o pão e o vinho lá numa mesa lá, e aí nós vamos ter pelo YouTube uma mensagem do nosso pastor Sidson, e aí no mundo todo, aí onde nós temos MCI, nós vamos estar partilhando a ceia naquele momento, amém? Vai ser fantástico mesmo, Deus vai fazer coisas grandes, e se puder depois, né, publica lá uma foto na sua rede social lá, você e a sua família participando da ceia, vai ser muito bom, e identifique lá a nossa igreja, Hashtag MCI Santarém, vai ser muito bom, graças a Deus. E aí a gente vai celebrar esse dia da morte do Senhor Jesus Cristo, porque nem sempre celebra a morte, né? Mas nós celebramos a morte dele porque ele ressuscitou, e é por causa da ressurreição dele que nós estamos aqui. Então vai ser muito bem, se eu conto com você lá. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor por este culto, por tudo aquilo que o Senhor faz através das nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor falou para nós hoje. Nós somos gratos ao Senhor, e desde já nós já profetizamos para essa semana, nos grupos de vida, na nossa vida, no nosso trabalho, Senhor, uma semana cheia da graça do Senhor, de paz, de alegria, no nome de Jesus, amém, amém. Tenha uma semana abençoada. Antes de sair aí, cumprimenta alguém e fala para ele assim: ó, Deus te abençoe, continue ouvindo a voz de Deus.